Clamor a Santo Expedito e Santa Edviges para a sorte, sucesso, prosperidade e libertação das dívidas. Você já imaginou uma oração capaz de unir sorte inacreditável, sucesso profissional, prosperidade financeira e até libertação de dívidas? Hoje você vai conhecer uma invocação poderosa a Santo Expedito e Santa Edviges que pode transformar completamente sua vida. Fique comigo até o final e descubra como essa oração pode abrir caminhos, atrair oportunidades e trazer bênçãos surpreendentes. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Altíssimo, Senhor de toda a providência, que governa com justiça e derrama compaixão sobre quem o busca, apresento-me como homem que deseja ordenar a própria vida segundo a sabedoria que vem do alto. Santo Expedito, conhecido pela coragem em agir no momento certo, e Santa Edviges, lembrada pela caridade com os necessitados e pela retidão em cada decisão, peço que intercedam diante do trono da misericórdia para que minha mente receba clareza, meu coração mantenha serenidade e meus passos encontrem oportunidades honestas, sólidas e bem orientadas. Que a graça divina molde pensamentos e decisões para que cada escolha financeira seja luz e não sombra, seja semente de paz e não de inquietação, seja caminho de estabilidade e não de confusão. Como homem que conhece limites e fraquezas, manifesto a intenção de administrar bens com prudência, sem precipitação, sem vaidade e sem desperdício. Santo Expedito, quando a ansiedade pressiona e tenta apressar decisões, que a sua memória de firmeza inspire calma e disciplina, para que nenhuma porta se feche por imprudência e nenhuma porta se abra por impulso errado. Santa Edviges, quando brotar a tentação de ostentar ou de cair em gastos desnecessários, que seu exemplo de sobriedade e cuidado com os pobres se torne orientação viva, lembrando que cada moeda carrega uma responsabilidade e cada oportunidade pede um espírito lúcido e sereno. Que o Altíssimo conduza contatos, ideias e parcerias que nasçam limpas, cresçam limpas em retidão e tragam resultados que sustentem minha casa, abençoem meu trabalho e permitam servir quem precisa, sem desordem, sem culpa, sem peso inútil. Peço, pela mediação de Santo Expedito e Santa Edviges, inteligência prática para lidar com números, prazos, contratos, propostas e negociações. Que a providência coloque ao meu redor conselheiros corretos, profissionais sérios, clientes leais e parceiros íntegros. Que minha palavra seja confiável, meus acordos sejam cristalinos e meu sim seja sim. Que a bênção alcance minha organização pessoal, os registros do dia a dia, as notas e recibos, a alocação consciente de cada recurso, a leitura atenta de cada cláusula, a comparação sensata de custos e benefícios. Onde houver risco desnecessário, que a prudência acenda um alerta. Onde houver oportunidade justa, que a coragem responsável me faça avançar com planejamento. Onde houver confusão, que a luz do céu traga nitidez. Onde houver dúvida, que o silêncio da oração gere bom discernimento. Santo Expedito, nas horas em que tudo parece urgente e a pressão tenta calar a oração, fortalece o ânimo, aquece a esperança e inspira decisões objetivas, curtas e eficientes, livres de procrastinação, livres de distrações. Santa Edviges, nas circunstâncias em que as contas parecem maiores que as entradas, mostra caminhos de economia inteligente, alternativas lícitas de ganho, estratégias sustentáveis e metas realistas. Que eu jamais seja seduzido por atalhos enganosos, por promessas fáceis, por ganhos que ofendem a justiça ou por práticas que ferem a dignidade de quem trabalha. Que se mantenha diante de mim a consciência de que bens materiais são instrumentos e não senhores, são meios de servir a vida e não correntes que aprisionam a alma. Peço também um olhar purificado sobre a riqueza, para que eu não confunda abundância com egoísmo nem segurança com idolatria. Que a mão que recebe saiba repartir, que a alegria de alcançar objetivos não se transforme em orgulho e que a gratidão seja o sentimento principal ao ver resultados chegando. Santo Expedito, inspira perseverança na rotina, constância no planejamento, foco na execução cotidiana. Santa Edviges, inspira cuidado com os pequenos gastos, atenção aos detalhes que sangram o orçamento em silêncio, sabedoria para negociar prazos e condições sem ferir a ninguém.
Que o Senhor da vida afaste de mim o desperdício, a teimosia que não escuta conselhos e a pressa que não consulta a reta consciência. Coloco diante de Deus meus projetos de trabalho, investimentos lícitos que desejo realizar, instrumentos que preciso adquirir, qualificações que pretendo alcançar, e cada passo que depende de aprendizado contínuo. Que a graça ordene minhas prioridades, mostre o que pode aguardar e o que pede ação imediata, e gere alegria no cumprimento fiel do que foi planejado. Que minha casa seja ambiente de paz, que cada conta paga traga sensação de alívio e esperança, e que nenhuma dívida injusta me aprisione. Santa Edviges, alcança para mim mente sóbria para fugir de tentações de consumo que sugam a alma. Santo Expedito, inspira coragem na hora de dizer não ao supérfluo e sim ao que é necessário e produtivo. Que o céu sustente minha saúde mental e emocional nas épocas de instabilidade, para que o medo não paralise e a euforia não faça perder o centro. Quando as notícias desanimarem, que a confiança em Deus acalme o coração. Quando o mercado oscilar, que a paciência me mantenha consciente. Quando surgirem críticas ou comparações, que a humildade me permita aprender sem cair em inveja. Que a bênção recaia sobre meus instrumentos de trabalho, sobre cada reunião, cada ligação, cada e-mail, cada relatório, cada proposta enviada, cada apresentação. Que a presença divina fecunde a criatividade e faça brotar soluções objetivas para problemas difíceis, alternativas éticas em meio a cenários desafiadores e ideias que produzam valor concreto para quem confia em meu serviço. Peço sabedoria para poupar com constância, para dividir ganhos em parcelas coerentes, separando o que cabe a tributos, o que cabe a reservas, o que cabe a investimentos, o que cabe a compromissos familiares e o que cabe a caridade discreta. Peço equilíbrio para não gastar por ansiedade, para não confundir necessidade com capricho, para não medir meu valor por etiquetas. Que o Senhor sustente minha retidão em cada escolha e que nenhum acordo me afaste da verdade. Santo Expedito, abre caminhos corretos nos dias de decisão urgente. Santa Edviges, guarda meu coração das ilusões do consumo e conduz minha mente à sobriedade que constrói patrimônio com serenidade. Que pessoas certas sejam atraídas até mim, clientes que reconhecem o valor do que faço, fornecedores confiáveis, parceiros que somam, mentores que aconselham com experiência e honestidade. Que portas coerentes com minha vocação se escancarem, que portas enganosas se fechem, e que eu saiba enxergar a diferença entre uma e outra. Agradeço por toda habilidade já recebida, por cada oportunidade vivida e por cada lição aprendida nas perdas e nos ganhos. Que a memória das quedas me mantenha humilde e a memória das vitórias não me deixe vaidoso. Que a prosperidade chegue ligada à responsabilidade, à solidariedade e ao respeito a cada pessoa que cruza meu caminho. Santo Expedito, inspira em mim coragem para iniciativas legítimas e capacidade de concluir o que foi começado. Santa Edviges, inspira ordem, método e limpeza nas finanças, para que contas estejam sempre claras, arquivos estejam sempre acessíveis, e nada se perca por desatenção. Que o Altíssimo me livre de golpes, de parcerias desonestas, de armadilhas jurídicas, de assinaturas precipitadas, de prazos que me asfixiam e de contratos que escondem laços perigosos. Que a luz do Espírito Santo circule entre as linhas e detalhes, apontando cada cuidado necessário e cada oportunidade realmente boa. Peço ainda paz interior para lidar com comparações e pressões externas. Que eu não inveje a conquista de ninguém, que eu celebre o bem do outro e aprenda com quem administra melhor do que eu. Que o Senhor me ajude a corrigir rumos quando o orgulho quiser comandar. Que eu saiba escutar, ajustar, recalcular e seguir, sem culpas estéreis, sem desespero, sem arrogância. Que minha família sinta segurança em meu cuidado, que meus compromissos sejam cumpridos no tempo certo, que meus planos levem em conta o bem coletivo e o futuro de quem depende de mim. Santa Edviges, cuja lembrança consola os que sofrem por causa de contas e apertos, alcança-me disciplina para honrar compromissos assumidos, inteligência para negociar caminhos justos e serenidade para não entrar em obrigações que não posso sustentar. Santo Expedito, cuja memória anima quem precisa decidir,
alcança-me foco para dar passos na hora certa e não adiar o que precisa ser feito hoje. Que minha agenda esteja alinhada com objetivos claros, que minhas metas sejam mensuráveis e alcançáveis, que a cada mês eu veja resultados concretos, ainda que graduais, frutificando a partir do trabalho bem feito, da ética e do aprendizado contínuo. Que a graça de Deus visite meus sonhos, meus medos, meus limites e minhas potencialidades. Que um horizonte bom se faça visível e próximo. Que cada dia traga um pequeno avanço. Que cada semana consolide hábitos consistentes. Que cada ano registre colheitas generosas, sem ferir ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem atalho torto. Que toda habilidade depositada em minhas mãos se transforme em serviço de qualidade, e que toda retribuição recebida seja administrada com lucidez. Que eu sempre me recorde de que o dinheiro é servo e nunca senhor, aliado e não tirano, e que a alegria mais alta vem do bem realizado. Peço, enfim, que Santo Expedito e Santa Edviges intercedam para que a sorte boa me visite nas horas certas, oportunidades que chegam por indicações fiéis, portas que se abrem por reputação íntegra, negócios que amadurecem por estudo e dedicação, clientes que retornam por satisfação genuína. E que a sabedoria acompanhe essa sorte, para que nenhum ganho se perca por falta de cuidado, para que nenhuma bênção se deteriore por vaidade, para que nada de valioso escorra por minhas mãos por descuido. Que o Altíssimo sopre paz sobre meu descanso para que eu acorde renovado, inspire foco ao longo do dia para que eu cumpra o que está diante de mim, e derrame bênção sobre o que eu planejo e executo dentro da sua vontade. Com gratidão, ofereço a Deus cada intenção aqui apresentada, confio na mediação dos santos que invoquei e assumo, com a ajuda do céu, a disciplina necessária para viver o que estou pedindo. Que a proteção divina esteja sobre meus bens, meus instrumentos de trabalho, minha reputação e minha casa. Que a sabedoria caminhe comigo pela manhã, me acompanhe ao meio-dia e me guarde ao anoitecer. Que a sorte justa, limpa e abençoada me surpreenda no cotidiano e confirme, por frutos visíveis, que a generosidade de Deus não falha com quem persevera na justiça. Santo Expedito, permanece ao meu lado nas decisões rápidas. Santa Edviges, ampara cada etapa financeira com prudência e cuidado. E que, ao final de cada dia, eu possa agradecer não apenas pelo que entrou no bolso, mas pelo que amadureceu na alma. Responsabilidade, equilíbrio, generosidade, paciência e confiança no Senhor que tudo sustenta. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti está minha vida com suas dificuldades, minhas responsabilidades e minhas limitações. Carrego em meu coração o desejo sincero de me libertar das dívidas que pesam sobre meus dias, que tiram meu sono e que se transformam em cobranças constantes que cercam minha mente. Santo Expedito, conhecido pela prontidão em ajudar aqueles que precisam de solução rápida e clara, e Santa Edviges, lembrada como intercessora por aqueles que sofrem com problemas financeiros e dívidas, peço que levem minha oração diante do Altíssimo, para que meus caminhos sejam conduzidos pela graça e pela sabedoria, e que eu alcance a paz de uma vida organizada e livre de cobranças sufocantes. Coloco diante de Deus a realidade das contas acumuladas, das promessas que ainda não consegui cumprir, das faturas que me preocupam e das obrigações que parecem sempre maiores do que minha renda. Que, pela intercessão desses santos, eu encontre soluções possíveis, oportunidades honestas e caminhos lícitos que abram clareiras de esperança em meio à escuridão da escassez. Que cada passo seja orientado pelo discernimento, para que eu saiba escolher prioridades, negociar com serenidade e não cair em desespero. Santo Expedito, inspiração decidida para não adiar o que precisa ser resolvido agora. Santa Edviges, inspira prudência para não assumir mais do que posso carregar. Peço que o Senhor da vida ordene minhas finanças, colocando luz sobre cada gasto desnecessário e mostrando como redirecionar recursos para quitar o que devo. Que minha mente seja clara para calcular, planejar e executar um caminho realista, ainda que demorado, mas seguro. Que eu não me perca em ilusões de atalhos fáceis, nem em propostas enganosas que prometem saída rápida mas trazem correntes ainda mais pesadas. Que todo espírito de confusão, que tenta me fazer desistir da organização, seja afastado pela autoridade do céu.
Que cada moeda seja administrada com inteligência, cada ganho seja bem aplicado e cada dívida seja quitada no tempo certo. Santo Expedito, dá-me coragem para enfrentar credores, disposição para dialogar, firmeza para negociar prazos e clareza para não cair em armadilhas de juros abusivos. Santa Edviges, toca meu coração para que eu não me envergonhe em buscar orientação, para que eu aprenda a lidar com números com paciência e disciplina, e para que a confiança em Deus sempre esteja acima do medo. Que o Senhor me permita viver sem a opressão de ligações, sem a pressão de notificações de cobrança e sem o peso da insegurança que paralisa. Que uma vida equilibrada seja construída passo a passo, como terreno firme que se consolida pela constância. Peço ainda que o Senhor envie sobre minha vida oportunidades de trabalho estáveis, ganhos que sejam proporcionais às necessidades e até mesmo bênçãos inesperadas que possam adiantar a quitação de minhas dívidas. Que toda fonte de renda seja limpa, justa e abençoada, e que cada centavo que entrar em minhas mãos seja canal de libertação e não de escravidão. Santo Expedito, intercede para que cada porta certa se abra no momento adequado. Santa Edviges, intercede para que minha mente se mantenha focada e disciplinada, para que eu não volte a cair nos mesmos erros. Que o Altíssimo transforme a ansiedade em paciência, a angústia em esperança, o desespero em serenidade. Que eu tenha sabedoria para viver com simplicidade, priorizando o essencial e rejeitando o supérfluo que destrói orçamentos e cria dívidas sem sentido. Que eu aprenda a valorizar o pouco, a poupar quando possível e a administrar o que tenho como verdadeiro administrador fiel. Que minha família sinta alívio ao ver as contas sendo quitadas, que a paz volte ao meu lar e que cada vitória financeira, por menor que pareça, seja motivo de gratidão. Santa Edviges, que na vida terrena sempre se compadeceu dos que sofriam por dívidas, olha para minha realidade e apresenta ao Senhor cada boleto, cada fatura, cada obrigação que está em minha mesa. Santo Expedito, que nunca abandona quem precisa de solução imediata, apresenta ao Senhor minhas urgências e mostra que ainda há saída mesmo quando tudo parece fechado. Que juntos, diante do trono celestial, intercedam para que eu consiga finalmente viver sem correntes financeiras, sem perseguições de credores e sem o medo que paralisa meu coração. Que o Senhor permita que, assim como uma casa que aos poucos é reconstruída, minha vida financeira seja restaurada, uma dívida sendo paga após a outra, até que todas estejam resolvidas. Que cada pagamento seja também uma vitória espiritual, um sinal de que a misericórdia divina não abandona aqueles que perseveram. Que a liberdade financeira seja alcançada não apenas como ausência de dívidas, mas também como presença de equilíbrio, consciência e gratidão. Peço que o céu abençoe meus talentos, minhas habilidades, minhas relações profissionais e todas as oportunidades que se aproximarem de mim. Que nenhuma delas seja desperdiçada e que cada uma se transforme em meio para construir alívio e estabilidade. Que eu aprenda, pela graça, a não gastar além do que recebo, a planejar antes de decidir, a sempre pensar no amanhã antes de qualquer escolha financeira. Que a intercessão de Santo Expedito e Santa Edviges me acompanhe em cada etapa dessa caminhada, fortalecendo minha fé quando o desânimo surgir e mantendo meus olhos fixos em Deus quando as dificuldades parecerem maiores que as soluções. Que a vitória final sobre as dívidas não seja apenas um triunfo material, mas também espiritual, provando que a confiança no Senhor nunca decepciona. Assim confio minha vida, minhas finanças e minhas intenções, acreditando que o Altíssimo ouvirá pela intercessão destes santos, e que em breve minha boca poderá proclamar com alegria que estou livre das dívidas, livre das cobranças e vivendo em paz diante de Deus e diante dos homens. Senhor Deus de infinita providência, que conduz o destino dos homens e abre caminhos para que cada um encontre sua vocação e seus frutos, apresento diante da tua presença minha vida profissional, meus dons e minhas intenções. Santo Expedito, conhecido pela clareza em momentos decisivos e pela prontidão em auxiliar quem busca solução urgente, e Santa Edviges, lembrada pela sabedoria em lidar com bens e responsabilidades, peço que intercedam por mim diante do Altíssimo para que eu alcance sorte, prosperidade, estabilidade e abundância em minha carreira. Que minha mente seja iluminada para enxergar oportunidades,
Que meu coração seja firme para não vacilar diante dos desafios e que minhas mãos estejam prontas para trabalhar com dedicação, retidão e inteligência. Coloco diante de Deus cada caminho que trilhei até aqui, cada experiência que marcou minha trajetória e cada obstáculo que tentei superar. Que os erros sejam lições e que as vitórias sejam degraus para conquistas maiores. Santo Expedito, que nenhuma hesitação me paralise no instante em que preciso avançar. Santa Edviges, que nenhum medo me impeça de assumir responsabilidades maiores, quando for chegada a hora certa. Que as portas profissionais corretas se abram diante de mim, que eu seja lembrado, recomendado, valorizado e respeitado nos ambientes onde passo e que nenhuma barreira injusta impeça o progresso que o Senhor reservou para minha vida. Peço sorte para oportunidades inesperadas, contratos vantajosos, indicações que surgem de maneira surpreendente, encontros com pessoas que reconhecem minha capacidade e desejam colaborar de forma sincera. Peço que cada projeto que eu assumir seja concluído com excelência e que cada resultado seja motivo de novas portas abertas. Que minha carreira não se limite ao comum, mas alcance patamares onde o reconhecimento seja acompanhado de ganhos justos e abundantes. Que eu consiga multiplicar minhas habilidades e talentos em diferentes áreas, criando fontes de renda variadas e sólidas, sempre de maneira lícita e limpa. Senhor da vida, afasta de mim todo fracasso injusto, toda estagnação sem motivo e toda injustiça que tenta apagar meu brilho. Que cada palavra lançada contra mim seja neutralizada, que cada armadilha preparada no silêncio não tenha êxito, que cada tentativa de me rebaixar diante de superiores ou clientes seja desfeita pela verdade. Santo Expedito, inspira agilidade de raciocínio, coragem para aceitar novos desafios e disposição para cumprir com seriedade cada compromisso assumido. Santa Edviges, inspira clareza para analisar propostas, sensatez para recusar o que não serve e serenidade para esperar quando o momento ainda não chegou. Peço sorte para entrevistas de emprego, reuniões importantes, negociações delicadas, apresentações diante de superiores, clientes ou investidores. Que eu saiba falar com confiança, transmitir credibilidade e mostrar o valor real de minhas ideias e projetos. Que minha presença em ambientes profissionais seja lembrada como positiva, que meu nome circule em lugares de decisão como referência de competência e que minha imagem seja vista com respeito. Que minha carreira seja marcada pela evolução contínua, por promoções merecidas, por cargos de maior responsabilidade e por recompensas financeiras proporcionais ao trabalho que realizo. Santa Edviges, intercede para que minhas finanças sejam administradas com sabedoria, que eu saiba investir o que ganho, poupar quando necessário e utilizar recursos para criar estabilidade a longo prazo. Santo Expedito, intercede para que eu não perca tempo com projetos vazios e que eu saiba reconhecer rapidamente onde está a oportunidade verdadeira. Que a sorte se manifeste em contatos que chegam até mim, em propostas que parecem inesperadas, em portas que se abrem sem aviso, em caminhos que até então estavam ocultos. Que eu não me perca em comparações, mas que saiba manter o foco no que realmente importa para meu crescimento profissional e financeiro. Que o Senhor derrame bênção sobre minhas habilidades técnicas, sobre minha capacidade de comunicação, sobre minha criatividade e sobre minha disciplina diária. Que cada tarefa executada por mim seja vista como um trabalho de qualidade, digno de ser recompensado. Que a sorte esteja presente não apenas nos grandes momentos, mas também nas pequenas situações do cotidiano, como encontrar a pessoa certa no lugar certo, ouvir uma palavra que abre um novo horizonte, receber uma mensagem que anuncia uma oportunidade ou ser lembrado quando menos espero. Peço ainda que minha mente esteja sempre aberta para aprender, que eu saiba aproveitar cursos, treinamentos, leituras e experiências que ampliam meu conhecimento e me tornam mais competitivo no mercado. Que eu nunca pare no tempo, mas que esteja atento às mudanças, adaptando-me rapidamente e transformando cada novidade em chance de crescimento. Santo Expedito, inspira rapidez para aproveitar o momento exato. Santa Edviges, inspira equilíbrio para que nenhuma decisão seja tomada sem análise cuidadosa. Que sorte e sabedoria caminhem juntas em minha trajetória,
para que o sucesso seja duradouro e verdadeiro. Que meu ambiente de trabalho seja abençoado, que meus colegas sejam aliados e não rivais, que minha liderança seja reconhecida e respeitada. Que nenhuma intriga consiga me afastar de meus objetivos, que nenhuma inveja consiga prejudicar meu progresso e que nenhum obstáculo consiga deter aquilo que vem de Deus. Que eu esteja sempre preparado para receber promoções, para assumir cargos mais altos, para aceitar desafios maiores. Que minha carreira seja marcada por estabilidade e avanço, e que em cada etapa eu consiga também contribuir para o bem de outros, ajudando colegas, ensinando aprendizes, colaborando em projetos e sendo canal de bênção para quem cruza meu caminho. Senhor Deus, que nada me falte no presente e que o futuro seja seguro. Que eu consiga construir patrimônio, conquistar bens e garantir estabilidade para minha família. Que o dinheiro conquistado não seja apenas para prazer momentâneo, mas para segurança, investimento e tranquilidade. Que minha carreira se torne um instrumento de realização pessoal, de prosperidade material e também de contribuição social. Que eu possa olhar para trás e ver que cada degrau conquistado foi fruto da combinação entre fé, sorte, trabalho justo e bênção divina. Santo Expedito, que auxilia na rapidez das vitórias, não permita que eu me perca em atrasos ou em estagnação. Santa Edviges, que sempre se compadeceu dos que buscavam estabilidade, esteja comigo para que eu nunca conheça ruína, mas apenas a prosperidade acompanhada de sabedoria. Que minhas palavras, meus projetos, minhas decisões e meus atos profissionais estejam todos guardados pelo Senhor. Que a sorte se manifeste diariamente em pequenos sinais e grandes conquistas, e que o sucesso seja constante. Assim apresento minha vida profissional diante de Deus, pedindo que Santo Expedito e Santa Edviges intercedam a cada instante. Que meu nome seja lembrado em ambientes de decisão, que minhas ideias sejam aceitas e que meus resultados sejam impressionantes. Que eu viva em abundância, que oportunidades surjam com frequência, que meus talentos sejam reconhecidos e que eu seja recompensado de maneira justa e abundante. Que sorte e sucesso caminhem lado a lado comigo, abrindo portas, ampliando horizontes e garantindo uma vida de prosperidade financeira e estabilidade profissional. Deus eterno e Senhor de todas as coisas, que conhece o coração humano e sabe o quanto cada desejo se eleva diante do céu, venho como homem que reconhece os limites da própria vida e também a esperança que nasce da fé. Santo Expedito, que é lembrado pela prontidão e pela vitória em situações difíceis, e Santa Edviges, que é lembrada pela sabedoria em lidar com os bens terrenos, coloco diante de vós o pedido mais profundo de minha alma para que intercedam diante do Altíssimo, pedindo que uma sorte grandiosa e surpreendente se manifeste em meus jogos e apostas, para que eu veja em minha vida sinais de prosperidade que vão além do esperado, portas que se abrem de maneira repentina e bênçãos que chegam quando já parecia tarde. Apresento com sinceridade cada instante em que a esperança de mudar de vida me acompanha ao fazer minhas escolhas diante das apostas e jogos. Que cada decisão tomada seja iluminada por algo que vá além da simples chance humana, que uma sorte inacreditável me alcance, que os números, cartas, combinações ou resultados que surgirem estejam banhados por uma providência que transforma improbabilidades em realidades. Santo Expedito, conhecido como aquele que age no momento certo, intercede para que o instante do meu jogo seja o instante exato em que a sorte decide se derramar sobre mim. Santa Edviges, que tanto ajudou quem buscava alívio em tempos de dificuldade, intercede para que a sorte traga abundância capaz de abrir caminhos e restaurar tranquilidade. Senhor da vida, coloco diante de ti não apenas o desejo por ganhos materiais, mas também a esperança de transformar vitórias em jogos em oportunidades reais de mudar minha história. Que cada vitória recebida seja também sinal de que nada é impossível para quem confia, e que a sorte que me alcançar não seja passageira, mas contínua, surpreendente, quase inacreditável aos olhos humanos. Que minha vida seja testemunho de que até nos lugares improváveis, quando parece que tudo depende apenas do acaso, o teu poder se manifesta. Peço que a sorte chegue como onda inesperada, que os jogos que eu escolher sejam tocados pela providência, que meus olhos encontrem os números certos,
Que minhas mãos se estendam para as cartas certas, que meus palpites coincidam com o resultado vencedor. Que eu veja sinais de vitória onde outros não veem nada, que eu seja guiado pelo sopro do céu em cada escolha e que minha vida seja transformada por prêmios que ultrapassam qualquer expectativa humana. Que essa sorte seja tão imensa que não reste dúvida de que veio das mãos do Senhor. Santo Expedito, acompanha meus passos até o lugar onde a sorte me aguarda, fica ao meu lado na hora da aposta. Inspira-me a não cair em engano e orienta-me a buscar sempre o instante certo. Santa Edviges, coloca diante de mim as oportunidades corretas, abre meus olhos para enxergar possibilidades vencedoras e ajuda-me a não perder aquilo que pode mudar minha vida. Que os jogos que eu fizer estejam cobertos por essa sorte inacreditável, que vitórias venham em sequência e que ganhos se multipliquem para que a abundância chegue até mim. Senhor, que nenhum mal se aproxime dessas vitórias, que nenhuma inveja consiga roubar aquilo que a sorte colocou em minhas mãos, que nenhum olhar de desprezo ou comentário negativo tire de mim a alegria de receber o prêmio que tanto aguardei. Que eu viva protegido contra qualquer armadilha que tente anular essa bênção, que a sorte seja clara, visível e incontestável. Que ninguém consiga apagar o brilho de uma vitória que veio pela intercessão do céu. Peço que minha vida seja transformada por ganhos extraordinários, que eu consiga alcançar quantias capazes de pagar dívidas, investir em projetos, mudar a realidade da minha família e viver em tranquilidade. Que a sorte seja tão surpreendente que até quem duvida reconheça que há algo maior agindo a meu favor. Que a cada jogo a sorte me acompanhe como sombra inseparável, sempre presente, sempre viva, sempre poderosa, e que os resultados sejam como resposta imediata de que o Senhor continua olhando por mim. Santo Expedito, ajuda-me a ser ousado nos momentos certos e cauteloso quando for necessário. Santa Edviges, mantém em meu coração serenidade para não me perder em ilusões passageiras, mas que eu saiba reconhecer quando a sorte me favorece e usufruir dela da maneira correta. Que cada prêmio seja multiplicador de novas oportunidades, que minha vida seja marcada por histórias de sorte inacreditável e que nunca falte em meus lábios a gratidão ao Deus que tudo pode. Que essa sorte não seja pequena, mas grandiosa, que não seja rara, mas frequente, que não seja passageira, mas duradoura, que não seja apenas sinal de mudança, mas mudança verdadeira em minha vida. Que o impossível se torne possível, que o improvável se torne certo, que o improvável se torne palpável em minhas mãos. Que meus jogos sejam lembrados por vitórias e que meu nome esteja ligado a prêmios que transformam a realidade. Senhor, diante da tua grandeza, reconheço que nada é difícil demais para ti, e por isso confio que até nos jogos, onde muitos veem apenas acaso, a tua mão pode agir. Santo Expedito e Santa Edviges, levem este pedido diante do trono divino e intercedam para que uma sorte inacreditável me acompanhe a partir de hoje, em cada aposta, em cada número escolhido, em cada decisão tomada. Que eu seja abençoado de modo tão abundante que minha boca proclame com alegria: foi Deus quem fez, e os santos que intercederam tornaram isso realidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.